Deus abençoe a sua casa e a sua família. Vamos falar então mais sobre a palavra de Deus, que ela transforma, ela cura e liberta. Somente Jesus Cristo é o Senhor. Tá? O que é uma armadura? A armadura é uma vestimenta protetora usada para a defesa do corpo físico. A armadura de Deus trata de uma vestimenta invisível aos olhos humanos, mas visível aos olhos do diabo e todos seus demônios. Portanto, a armadura de Deus é puramente espiritual. Seu único objetivo é a defesa pessoal da alma, que é a salvação. Então, aqui em Efésios 6:11 fala, né? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo, que é o diabo, né? A ênfase da palavra revesti-vos é proposital, porque dá a ideia de ordem divina, de ordem de Deus, que tem que ser obedecida, custe o que custar. Haja vista o valor imensurável da conservação da salvação eterna da alma. Então essa aí é a armadura de Deus, é a palavra do cristão. Então vamos falando da armadura carnal, né? E tem também a armadura de Deus. A armadura de Deus, quais são? A armadura de Deus é a verdade, você sempre trabalhar com a verdade, justiça, evangelho da paz, escudo da fé, que é a palavra, capacete da salvação, espada do Espírito, oração, súplica, vigilância no Espírito. Então você pode estar conferindo em Efésios 6, 14 e 18. Certo? Então vamos dar continuidade. Não adianta vestir uma ou algumas peças da armadura se Deus nos dá toda a sua armadura. É porque Ele sabe que precisamos de usar todas as peças. Não importa o sacrifício constante em todo o tempo, porque se faltar uma única peça da armadura, com certeza o diabo vai usar aquela brecha para entrar, correto? Então você tem que estar revestido firmemente da palavra. O revertir-se de toda a armadura de Deus é tão importante para a manutenção da salvação da alma quanto o oxigênio o é para a vida neste mundo, né? Porque sem o oxigênio o ser humano não vive. Então a palavra de Deus não é diferente. Para se ter uma ideia da sua importância, basta meditar nas cartas que o Senhor Jesus envia aos anjos das 7 igrejas de Apocalipse. A salvação da alma é prometida apenas ao vencedor, tá? Então, a vida eterna, a salvação eterna em Cristo Jesus, após a morte, tá? É prometida apenas ao vencedor, aquele que for até o fim com Jesus, esse será salvo. Tá bom? Para Deus, vencedor não é aquele que conquista o mundo e perde a sua alma, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, né? Ganhar riquezas, não que você não tenha, né? Mas primeiro buscar o reino de Deus primeiro, que o restante será o que? Acrescentado, tá?
Então é que ele diz, né? Em Mateus 16, 26. De que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, que é a mais valiosa? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Então você vê aqui em Mateus, né? Que nada mais é importante do que a sua salvação eterna, nada paga, tá? E a salvação somente em Cristo Jesus, tá? A salvação não está em Maria, em João, em Pedro, não, em santos, não. Só Jesus Cristo foi enviado pelo seu Pai, Deus Todo-Poderoso, para salvar o ser humano. E tudo isso que está acontecendo desde a fundação do mundo é bíblico. Rumores de guerras, né? Morte, pai contra filho, filho contra pai. Tudo isso é bíblico. E isso tem que se cumprir. Tudo pela vontade do Senhor. Tudo pela vontade de Deus. Nada acontece pela vontade do Senhor. Se o Senhor mandou, é porque vai acontecer e ninguém vai impedir. Tá certo? Então essa aí foi a palavra. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Tá certo? Precisar então aí de uma palavra amiga, né? Uma palavra espiritual, tá passando por problemas, aí dá uma ligadinha aí nos números de telefone que está embaixo da descrição, tá certo? Você está passando por problemas espirituais, doença incurável ainda, Jesus cura, transforma e liberta. Basta você querer, tá? Basta você se converter a Cristo Jesus, que você vai ser salvo, tá certo? Então clica na descrição aí, tá certo? E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.